boa tarde a todos, os que já estão conosco, os que vão chegar, né? A gente segue dando esse boa tarde. A nossa live de hoje é uma live que brotou do desejo do coração. Pelo menos eu sei que tanto a professora Cristiane quanto a professora Ivanice têm a mesma percepção, tá bom? Terapia holística e como é o cuidar o todo no ser humano. Como é que a gente trabalha, como é que a gente faz, como é que a gente acolhe, certo? Com base na filosofia holística, de não tratar e nem cuidar de ninguém por partes isoladas, posto que somos um universo e, como universo, nos comportamos diferentemente de todos os outros. Somos seres ímpares, cada um de nós, não é, meninas? Então, bem-vinda, Cris. Olá, boa tarde a todos. Gratidão pelo convite, Maju. Merecido. Boa tarde, Ivanice. Bem-vinda. Oi? Tá sem voz, a Ivan? A minha acho que está travando. Vocês estão indo? A gente, ouvindo estamos. A sua imagem está um pouquinho paradinha, mas você está ouvindo, né? Eu acho que caiu um pouquinho. Está carregando. Uhum. Bom, então vamos seguir com a nossa conversa informal aqui. A Ivan daqui a um pouco já está de volta. E eu repeti um pouquinho o que eu falei há pouco, né? O que faz um terapeuta, né? Qual é o papel principal do terapeuta? Ele é aquela pessoa que acolhe, que cuida, né? Que traz para perto e com o conhecimento adquirido, com a formação que tem, com vamos dizer assim, comprometimento e todo o desejo do bem que o terapeuta deve ter para ser um terapeuta, né? É lógico que só pode dar certo, né? Quando a gente estuda com afinco, buscando aquelas técnicas que são afins conosco, né? Porque técnicas existem muitas, né, meninas? Muitas. Nossa, é infinito quase. Mas o terapeuta tem que buscar aquelas com as quais se afiniza. E assim, o resultado é maravilhoso. E saber que holística é uma filosofia de vida, né? Nós vivemos essa filosofia de vida. Para ter sentido e para que o terapeuta seja reconhecido como tal, ele tem que viver essa filosofia, né? Nós somos um todo também. Então, nosso comportamento, nosso desejo do bem, a nossa capacitação, nossa formação, né? Ela é importante no contexto geral, certo? Então, vamos lá para conhecer um pouco mais do que tem por aí. Vamos começar com a professora Cris, por favor? Diga aí seu parecer. Sim, agora a Ivanice chegou. Boa tarde para a Ivanice também. Boa tarde, obrigada pela... querida. Boa tarde. Sim, eu acho que a proposta da Maju para essa live, né, é de suma importância, porque somos terapeutas holísticas, né? E hoje se diz muito integrativo e complementar, porque o holístico ainda traz muitos paradigmas, né? Traz muitas crenças limitantes e que nós temos o dever, como profissionais da área, de mostrar que o holístico nada mais é do que o todo, né? E que as pessoas não precisam ficar com preconceito da palavra, né? Sim, no sentido, porque se for verificar mesmo a etiologia da palavra, significa o todo, né? Então é que o holístico às vezes cai assim de uma forma popular que traz muitas crenças limitantes e às vezes as pessoas não buscam por essa prática, por essa terapia, por puro preconceito ou falta de informação adequada. Então nós temos o dever, né, como profissionais da área, de passar, né, exatamente o que vem a ser o holístico, né? O holístico, como eu já falei, como a Maju falou,
é o holos, é o todo, é uma filosofia que está atrelada também às práticas integrativas e complementares, principalmente aí as práticas orientais, né, que tem seu fundamento e sua base científica também, e entender que nós não devemos cuidar só do nosso físico, porque nós não somos só físico, né? Nós estamos numa esfera muito maior, né? Nós temos uma parte muito maior, né? O físico é o que a gente vê, mas e aquilo que a gente não vê? Como tratar? Né? Então, acho que é bem por aí. E as práticas integrativas e complementares holísticas vão interagir nesse fundamento. Buscar aquilo que muitas vezes o físico está transportando, mas que às vezes está tudo muito bem, né? Porque é uma dor da alma, é uma dor do mental, do emocional, né? Do energético como um todo, né? Então, acho que de uma forma mais introdutória, acho que seria isso, né? Esse meu parecer no momento agora. Perfeito, perfeito. E aí, Vanice? Bom, obrigada, Maju. Queremos ouvir toda a sua experiência aí, né? Eu te agradeço o convite, agradeço a Cristina também. Eu sou um ser holístico, né? Eu acredito Sim, olha que só, essa é a palavra, ser holístico. Porque nós somos o todo. E quando nós falamos o todo, às vezes as pessoas pensam que o todo é ser igual. E, na verdade, não somos iguais. Nós somos interligados, mesma rede. E essa interligação é que afeta cada um de nós, né? É que está dentro de nós. Então, quando a gente fala holístico, como a Cris falou que as pessoas às vezes dão um passo atrás, mas nós somos o inconsciente, que já é explicado por vários estudiosos, né? Freud, Jung, Lacan, Piaget, qualquer um que vocês pegarem dentro da área até da neurociência, eles vão explicar que nós somos muito mais o inconsciente do que o consciente. Então, quando nós temos os sintomas, né, que no nosso corpo físico, né, ele vai vir para fora, é porque o nosso inconsciente, eu brinco que é igual um teclado, apertou aquele dó e ficou lá, dó, né, até que chegou aqui, no físico. E tornou o quê? Uma nota musical repetitiva. E aí a gente vai para o nosso alopatia, que a alopatia, se a gente for estudar, ela veio da onde? Da alquimia. É a partir da alquimia que nós vamos ter as farmácias. É a partir das ervas e das misturas das ervas que nós vamos ter a farmácia e os remédios que nós temos hoje. Então, tudo isso é interligado, é o todo. Não é só o corpo físico, mas toda a descoberta planetária, ela está ali ligada. A única diferença nossa é que nós não somos animais pensantes, né? Por isso que nós somos vazios, porque os animais, eles sabem o que eles fazem. Sim. Se o cachorro está lá, o cachorro late. O pássaro pia, canta, né? Ele sabe qual é a função dele no planeta. Agora, nós não. Nós somos seres pensantes. Como seres pensantes, o que a gente faz? Isso não está certo. Aí a gente torna-se vazio. Do vazio vem o quê? A angústia de não ser nós mesmos, né? De estar separado do todo, né? E aí também, sim, e aí entra também já algo que é muito pertinente, né? O coletivo, né? Porque assimilar o que o outro faz, enfim, imitar e etc e tal, e isso cada vez faz com que o indivíduo seja mais vazio, porque ainda mais hoje, né, no meio que nós vivemos de inúmeras redes sociais, onde tudo é lindo, maravilhoso, ninguém tem crise, tá todo mundo bem, tá todo mundo colorido, né? Então, isso faz com que as pessoas sintam-se muitas vezes vazias, né? Uma angústia virtual muito grande, né?
por não parecer ou não estar dentro daquele coletivo, né? E as pessoas não não entendem que são corresponder à únicos. própria expectativa, né? Exatamente, né? E também, assim, entender que somos únicos, né? Que temos os destinos, os desígnios, né? E no caso, nós aqui, como terapeutas, né? Uma coisa que eu sempre costumo falar, né? Terapeuta não escolhe ser terapeuta, terapeuta é um chamado, né? Sim, com certeza. Eu, particularmente, não conheço nenhum terapeuta que sai da escola, que sai do ensino médio e vira terapeuta. Né? Geralmente, os terapeutas já têm uma certa faixa etária onde tem esse chamado para atuar nesse campo. Muitas vezes com outras profissões já também atreladas. Então, assim, é algo muito, muito sutil e também que corresponde, né, a uma maturidade, uma inteligência emocional para que a gente possa passar para o próximo, né? E também nos colocarmos de forma humilde, né? Porque Sim, sendo terapeuta, nós também precisamos nos terapeutizar. Precisamos das claro. ferramentas dos colegas também, para não ser esponja, né? Seja um filtro e não uma E não esponja. esponja. Com certeza, com certeza. A gente precisa de ter as nossas ferramentas para saber se o outro também, se vai dar certo, né? Nós somos a Claro. primeira experiência, né? Sim. Então, se você não aplica em você mesmo, e como que você pode passar para o outro se realmente vai dar certo? Então, eu acredito também que haja algumas crenças e pensamentos das pessoas de uma maneira diferenciada quanto ao holístico, alternativo, integrativo, tudo aquilo que vai estar trabalhando a alma, né? Como eu outro dia falei para a Maju, o terapeuta holístico, ele trata da alma, ele não trata do espírito, né? Porque nós temos os alopatas que fazem isso. Então, quando as pessoas chegam até nós, elas acham que o remédio, a pílula, é nós que vamos dar de uma maneira que vai mudar a história dela. Nós temos uma história, né? Nós somos uma história, nós escrevemos uma história. Então, quando você tem um problema, ele é único. O terapeuta, ele vai estar ao seu lado, ele vai estar acompanhando você dentro da sua aceitação. Então, é um trabalho em conjunto, é entender que o terapeuta holístico, ele não muda a sua história, ele pode reescrever a partir do momento em que você queira. Porque muitas vezes a gente atende pessoas e você faz, por exemplo, você faz uma constelação. A pessoa entende que você mudou a vida dela e que aquela constelação que você fez, o coitado do parente leva a culpa, porque ele está com dor de estômago, então o parente é culpado. Não. O que é uma dor de estômago? São conflitos. Qual o seu conflito? Né? Aquela constelação veio para ajudar, não veio para atrapalhar. E muitas vezes a gente atende e você ouve assim, eu já fiz 5 constelações, não deu em nada. Mas isso, Ivanice, é perfeita a sua colocação, porque chega muito para mim assim, mas se eu fizer a constelação, vai resolver a minha vida? E eu, aqui, no consultório, de frente para o meu paciente, ou de forma online, eu falo, não vai resolver nada. Aí a pessoa, mas como assim? Você vende constelação? Falei, não, eu não vendo constelação. Eu vendo um facilitar do mecanismo, da ajuda que você precisa para você racionalizar o inconsciente para o consciente. E se você não souber fazer isso, qualquer coisa que você faça não vai dar resultado. Mesmo que seja uma droga intravenosa, se ele não acreditar naquela droga intravenosa que está permeando o seu corpo, ele não vai ter uma funcionalidade. Então, não vai ter uma homeostase. Eu falo que a homeostase, eu sendo da área da saúde, eu falo que existe a homeostase, né? Física, né? Do nosso corpo que a gente toca, né? Do nosso organismo como um todo, e a homeostase também emocional, mental, né?
Então, a gente tem que unir essas duas esferas para que isso aconteça, porque está mais que provado que as pessoas, por exemplo, nós tivemos aí o Outubro Rosa, né? Da questão do câncer de mama, estamos agora no Novembro Azul, do câncer de próstata, enfim, e eu tive a oportunidade de entrevistar duas mulheres, né, de faixas etárias diferentes, e nas quais as duas tinham um propósito de vida muito grande e conseguiram vencer essa etapa, né? Então, olha o quão o mecanismo mental, emocional, energético contribui para o físico, porque esses dias mesmo eu estudo muito aí também sobre a parte da psicanálise dentro da constelação, e eu sigo um professor também, e ele falou uma coisa que a gente não tem em mente, mas que deveríamos ter. Eu, você, todo mundo tem uma célula diferenciada no corpo. Agora, para ela ter essa mutação e gerar um câncer, por exemplo, por que isso acontece? Né? O que está faltando? Posso colocar uma experiência? Sim, uma experiência claro. familiar, tá? A minha irmã faleceu com 25 anos de câncer no fígado. Mas ela era uma pessoa muito nervosa, muito nervosa. Minha mãe não entende nada do que eu estudo, nem estudo quase ela tem. E ela sempre costumava falar assim para minha irmã: você trabalha com muita raiva. Para que trabalhar com tanta raiva assim? Por que você não olha as pessoas de uma forma diferente? Então, quando eu era pequena, eu sempre ouvia minha mãe dizer isso. Aí ela falava assim: você está criando doenças dentro de você. Então, de novo, eu estou com fígado hoje de novo, né? Estou com problema de conflitos, viu, Maju? Opa! Por quê? Não, porque eu estou de novo falando do plexo solar, né? Porque o câncer no fígado é o quê? É justamente os conflitos, como você aceita, como que você vai, como você mastiga os seus problemas, né? Então, se você mastiga de uma maneira muito densa, de uma maneira muito, não vou pegar a palavra raivosa, mas de uma maneira culposa, de uma maneira vítima, o que você vai fazer? Você vai desenvolver olha os sintomas, né? Você vai desenvolver como sintoma uma úlcera, um câncer, uma hérnia, e aí vai indo, né? E sim. O que acontece? Os sintomas vão dizendo quais as mudanças que você tem que fazer no seu caminho. Então, a própria pessoa, ela tem a ferramenta, mas nós não queremos usar porque dá trabalho. É muito mais fácil autossabotagem, né? Você culpar o outro do que olhar. Verdade. Eu gostaria. Travou um pouquinho, Iva. Bom, então, olha assim, só. Pensa. Voltou? Voltou. Então, eu vou fazer aqui, então, a minha parte um pouquinho a respeito do que vocês falaram, tá? Na minha experiência profissional, eu sempre digo para o cliente que eu sou só um agente de auxílio para a autocura ou autocuidado. O papel dele é entrar no seu mundo e torná-lo preenchido. Porque se ele está vazio, né, de vontade de viver, o que é desumanização, gente? É a perda de interesse pela vida, em suma. Consciente ou não. Porque quando o corpo começa a adoecer, já adoeceram muitas outras coisas antes. Não é? Como a Cris falou no exemplo dela. Então, eu digo, o terapeuta, ele é, sim, um cuidador, e ele tem esse papel não de salvador, tá? Porque as pessoas têm que aprender que elas se salvam sozinhas. A gente faz a parte de ser como é que se diz? O agente de informações, né? Facilitador
com a técnica que você tiver adequada para aquela pessoa, porque o tratamento holístico, o tratamento integrativo, ele é o todo. E se é o todo, você tem que ter técnicas que cuidem do todo. Né, Ivanice? Está ouvindo? Oi? Está sem som. Você está sem som, querida. Tô. Nossa, agora nunca caiu. Ah, mas acontece. Já aconteceu muitas vezes e a gente está aqui de volta. Sim. Então, seguindo o raciocínio, nós então estamos ali como um agente, né, um facilitador da autoajuda, da autocura para aquela pessoa à nossa frente. E é muito gratificante ver como as pessoas desenvolvem autoconhecimento e autoamor com esse processo. Nossa, é interessantíssimo. Né? Muito. E é esse o foco do processo, né, Maju? Participar Sim. do próprio processo. Eu acho que se dar a chance, né? Se dar a chance do novo que está dentro de cada um de nós e que muitas vezes é esquecido. Sim. E tirar de lado algumas crenças limitantes, alguns paradigmas, justamente para se dar essa chance de se encontrar, né? Isso é o que eu escuto muito, né? Eu principalmente também. de pacientes, clientes, né? Assistidos céticos, né? Que, eu não acredito, eu não quero. E aí, quando se dá essa chance, eu falo, por que eu não fiz antes? Por que eu não comecei antes? Por que eu perdi tempo não fazendo antes? Verdade, verdade. Mas sabe que eu já escutei de muitos clientes meus, assim, deles falarem para mim que aprenderam comigo, que são irmãos das estrelas, entendeu? E que eles são muito mais do que corpo, mente, alma. Eles fazem parte do todo e que cada um e todos é que fazem o mundo girar, tá certo? Sim. Então isso engloba todos os reinos da natureza, né? Então com essa concepção a gente tem aí um caminho vasto de explorar na compreensão do nosso cliente assistido, porque a gente tem que saber ler pelo veículo que ele aprende. Também. É o respeito sem julgar, né? Isso, para assimilar o que a gente quer passar, entendeu? Porque o que ele traz é verdade, né? Sim, respeito acima de tudo, a história do outro, né? Também a humanidade do outro, né? Sim, e se sentir ali naquele momento de troca, com uma confiança de ambos os lados, um estreitamento, né, de laços que não tem como fugir, né? Sem que isso se torne uma dependência também. Tem que ter um time, né? Eu acho que o cliente bom é aquele que se torna independente, não é aquele que fica anos e anos. É o que a gente almeja, né? A gente não quer ficar com o cliente para sempre, né? A gente quer que ele ande com suas próprias pernas, né? E ter essa percepção, né? Isso é muito bom, né? Isso é o que mais há de interagir, né? E com certeza vocês, né, que eu também conheço, tem também esse reflexo como terapeuta, da gente também sentir e pegar as sutilezas, porque eu já percebi muitas vezes pessoas que me procuram direta e indiretamente me pedindo socorro pelo olhar, né? Sem precisar falar nada, né? E a gente tem essa sutileza, esse ganho que a gente vai recebendo durante as nossas terapias ao longo da nossa carreira, né? Esse time mesmo que você colocou, Maju, e também a reflexão e também a intuição, né? Acho que é de suma importância, não deixar passar aquilo que você está energeticamente desconfiada ou que você pode facilitar, né? E deixar claro que tudo que é colocado, né, tem um sigilo, e que não tem julgamento, né? Não tem um julgamento, por mais que seja assim, nós estamos numa posição neutra, né? Justamente para facilitar esse inconsciente para o consciente, para que ele possa caminhar, né, com as suas próprias pernas. Então, acho que é isso também que as terapias integrativas
fazem, ao contrário do que eu escuto às vezes, ou escutava tempos atrás, assim, isso é frescura, isso é para quem já ganhou a vida e não tem o que fazer, vai fazer terapia. Gente, quem pensa assim, eu lamento muito, porque é o que mais está precisando de terapia para entender o que vem a ser a terapia, né? Não por julgamento, mas por si próprio. Sim. Essas, né? Cristina, as resistências do ego, né? As pessoas que às vezes chegam a falar, eu não preciso de uma terapia, é porque ela é resistente, é a que mais precisa, mas ela própria não reconhece isso, né? Então, é o que a Maju falou, um dia acaba chegando. De uma forma ou outra, a pessoa faz a terapia sem saber. Sim, porque a gente precisa, para se sentir bem, para estar bem no mundo, a gente precisa se sentir bem com a gente, né? Então, de alguma forma, vai buscar um meio, seja ele qual for. O bom é que se as pessoas entendessem cada vez mais a proposta, né, que já está aí no mundo avançando, graças a Deus, né, que é essa proposta nossa do integrativo, do holístico, né, da filosofia na vida da pessoa. Porque essa é a garantia que a pessoa consegue ficar mais tempo em harmonia. Porque a gente se É o que eu te falei, não, mas é o que eu te falei, eu acho que tem que começar por cada um de nós, né? Exato. Principalmente, eu acho assim que principalmente quem estuda para ser um terapeuta tem que começar por ele, o respeito, sabe, a ter uma consciência do outro, sem a crítica, sem o julgamento, né? Porque estamos todos no mesmo caminho. Eu adoro ler biografias também, né? E em uma das biografias do Freud, poucas pessoas sabem, mas ele ficou 4 anos sem nenhum paciente. Nenhum. Então, assim, pessoas hoje em dia, que a gente vê muito, né? Que às vezes entram em fases de estacionar para que possa caminhar novamente, fica desesperado, né? Se sente amargurado, mas você imagine, um homem que deixa uma filosofia, um método, um estudo maravilhoso, ficar 4 anos sem nenhum paciente. Então, a gente não sabe as histórias do outro, né? Claro, a gente não pode julgar, né? Que foram, assim como muitos gênios que também foram excluídos das suas escolas. Porque na época não entendiam que aquilo era uma inteligência rara e então era problemático. Né? Até Einstein, né? Einstein saiu da escola porque ele Thomas Edison. Nossa, então, são pessoas diferenciadas, pessoas que trazem a maioria das pessoas que traz o novo, ela é colocada de lado, né? O que não é colocado de lado é aquele que é comum. O que é comum, ele assim, ele está dentro. O que diferencia um pouquinho, ele já é colocado meio que de lado. Né? Por isso que existe tanto inclusão. Eu sempre fui professora, né? Experiência também, tá? Eu sempre fui professora. E no começo da inclusão, ninguém sabia o que fazer. Eu dava aula numa escola de um gabarito caro, em São Paulo, e tinha um menininho que tinha, acho que era autismo. E ninguém sabia o que fazer. Não nessa era época, falado, né, Eunice, não. nessa época, né? A mãe dele deixava ele na escola, e nessa época eu não estava em sala de aula, porque era uma escola problemática também. Eu estava grávida, então eu fui ajudar a pedagogia. Então, eu fui trabalhar na assistência com os pedagogos. Então, eles não sabiam o que fazer com a criança. A mãe deixava na sala de aula, batia o sinal, essa criança vinha comigo. Eu estava grávida, a gente adorava comer pão frito. Então, ele vinha comigo, ele ficava comigo até 5 minutos antes de bater o sinal. Eu levava ele na sala de aula da professora para entregar para a mãe, porque ninguém sabia o que fazer. Isso é o início da inclusão dentro de uma escola.
Aí toda a revolta, tal. Então, é só para vocês verem que, às vezes, o novo é difícil. Muito difícil. Como sempre desafiador. Como ensinar português sem ser gramática, né? Tem várias coisas, né, Maju? Várias coisas novas que foram aplicando durante este mundo, né? E que a gente foi percebendo que é novo, é tudo assustador. Então, é a mesma coisa quando você usa a palavra holístico, né? É porque ninguém... Assusta ainda, muito. Assusta. Mas eu falo assim, até um pai de santo, ele precisa estudar para entender o santo, gente. Com certeza. Então, eu acho que é você olhar de uma forma diferente. Todos nós, para ser terapeuta holístico, a gente não tem como você fazer, simplesmente... ter regras, né? Como dizia uma amiga minha, eu adoro quando tem assim, 1, 2, 3, deixa eu fazer, aplica 1, 2 e 3. Falei, gente, eu não consigo fazer isso. Não dá, tem que ser personalizado. Por que o 3? Né? Por que o 2, né? Então, eu acho assim, quando você é terapeuta holístico, você tem muita coisa para conhecer, e você junta, né, um todo. Você vai juntar isso tudo. Então, não é você estudar 1 ano, 2 anos. É muitos anos, gente. Muitos. É a vida toda, eu considero. Eu escuto até hoje de familiar que você não para de estudar? Chega, eu já tá bom. Eu estudo direto, eu nunca estou parada. Sempre em movimento, né? Sim, sim. Então, eu acho que também... Estudo de qualidade também, né? Estudo de qualidade também, isso é importante. Porque hoje, né, a gente tem aí uma gama que... eu vou pedir aqui um tempinho para falar sobre isso que a gente tá pontuando aqui. Eu tenho percebido assim, muitas pessoas fazem os seus cursos, tá? Consideram suficiente aqueles cursos. Vamos dizer que não tenham estudado bem, e a própria pessoa não tem estudado bem, ou o que foi oferecido é de um conhecimento raso. O que acontece com esse terapeuta? Vai chegar um momento em que ele vai estar com o seu cliente e ele não vai saber o que fazer com o que até o ponto que ele chegou. Vai esgotar o que ele as infinitas possibilidades que precisa, né? Esgota e ele não sabe mais o que fazer para ajudar. Por isso, Maju, a gente só dá aquilo que nós temos. Exatamente. Então, assim, né? E aí entra o que você falou também, né? Que a gente precisa ter a ferramenta em nós para fazer no outro. O que a gente percebe, às vezes, é que a pessoa não se aplica à própria ferramenta. Na maioria das vezes, nesses casos. Na maioria das vezes, as pessoas querem ajudar o outro. Eu sempre perguntar, você tem que se ajudar primeiro você. Depois você vai ajudar o outro. Né? Então, por que você quer ajudar o outro e não você? Então, eu desamor, acredito... né? É esse. E o que eu vejo também... Então, assim... Pode continuar, Vanessa, depois eu faço pode falar. Pode falar. Só fazer um adendo. O que eu vejo também é que, por ter muitos cursos, e aí de forma até... irresponsável, vamos dizer assim, não querendo, né, dizer que nós somos as melhores, não é isso, mas nós temos formações boas, formações adequadas, né, e que a gente pode sim passar por próximo com professores e também aplicar, né, e eu vejo que, principalmente nesse período pandêmico que nós enfrentamos, muitos foram para um meio onde o que é fácil pode se tornar fácil. Então, fazer um curso X, sem muito conhecimento, por modismo, o que eu vou investir? Eu vou fazer esse curso e vou ter que comprar uma ferramenta que eu compro pela internet, baratinho, e vamos que vamos, sem um embasamento todo que é preciso ter. E aí, visa o quê? Acaba visando um custo-benefício mais voltado para o lado
financeiro e esquecendo que o dinheiro também é uma energia, né? E aí, quando a coisa pega, né? Porque a gente fala que o negócio só vai pegar dentro do consultório, dentro do seu espaço. E não vai ter ninguém para te auxiliar ali. Você vai ter que resolver, né? E aí e isso chega para você porque você tem como resolver. E se você não tem como resolver, aí pronto, a expectativa cai, não funciona, não presta, não vale nada, investir, não recebi. Então, assim, não é fácil ser terapeuta. As pessoas acham que só porque a gente consegue colocar dentro de um espaço, uma maca, entendeu? E talvez até ferramentas com um custo bacana, né? E que a gente tem ali de uma em uma hora, vamos dizer assim, um fluxo de pacientes, acham que é fácil, que, nossa, né, vai conquistar tudo. E não é bem por aí, né? O profissional da terapia integrativa, né, o profissional holístico, ele tem que ter o raciocínio a todo momento. E ter o raciocínio holístico, integrativo, quando se trabalha com as medicinas orientais, dentro das medicinas orientais, e ainda ter o foco na nossa medicina, para interagir e complementar o tratamento que os colegas médicos da nossa medicina ocidental também trabalham. Nós estamos trabalhando em conjunto. Então, assim, não é tão fácil. Vou fazer um cursinho ali e vou abrir qualquer coisa, porque a hora que chegar mesmo, de fato, aquele cliente, aquele paciente que precisa de você, se você não souber lidar com aquilo, você pode até mesmo prejudicar, né? Eu trabalho também com a saúde mental, eu vejo muito que se a gente não trabalhar a forma correta, ao invés de salvar aquele paciente, por exemplo, de um suicídio, ele sai da porta do seu consultório e se mata. Desculpa falar assim, eu sou muito mas é bem objetiva. Então, assim, é trabalhar. Se você não tem o conceito, se você não tem a experiência, se você não tem o todo envolvido, né, não faça. Não faça. E é isso que eu, como professora integrativa e complementar, assim como vocês, prezo muito. Né? Lógico, defendemos a nossa bandeira, a nossa universidade, porque nós sabemos os profissionais que integram ela, sabemos os cursos de qualidade que nós oferecemos, né? E, enfim, e esse reconhecimento. Também sabemos que existem outras instituições também sérias, tais como a nossa, professores maravilhosos também, mas o problema não é esse, o problema é essa gama toda achando que tudo é fácil, né? E não é assim, nós estamos trabalhando em esferas muito peculiares, nas esferas do todo, né? Trabalhando ali algo que já chega com um diagnóstico ocidental para nós, né? E eu costumo falar que nesses casos existem 3 profissionais importantíssimos, né? Além dos médicos das especialidades, mas existe o médico psiquiatra, o psiquiatra, o psicólogo e o terapeuta. E aí o psiquiatra vai trabalhar o quê? Na esfera medicamentosa. O psicólogo vai trabalhar na esfera de escuta. E o terapeuta vai trabalhar em que esfera? Vai trabalhar nas dinâmicas, vai trabalhar no inconsciente para o consciente. Então, esses 3 vão trazer o retorno daquele todo que está doente, né? Então, assim, não é tão fácil, não é qualquer um que pode ser terapeuta. Precisa ter aí as escolas, né? Para interagir nesse movimento. Não é fazer qualquer coisa e vamos lá, né? Não é assim, nem curso de culinária é assim. Por que na terapia? Na verdade, a gente não tem receita de bolo pronta para todo mundo, né? E personalizar, né, aquele atendimento. Personalizar, é verdade. E a outra coisa que as pessoas costumam muito perguntar nas questões das técnicas, tá? Tenho alunas, né, que já me fizeram essa pergunta. Dá para viver de terapia? E a minha resposta foi: não é viver de terapia, é viver a terapia. Perfeito. Quando você vive a terapia, você aplica na sua vida, você
você procura ser uma pessoa harmonizada, que é todo dia, porque você todo dia tem que estar olhando, todo dia você tem que estar se fiscalizando. É ou não é? Tem dia que a gente também não está bem, né? É isso. Somos humanos. Então, mostrar Somos que o terapeuta é humano, tanto quanto o seu cliente ali na sua frente, seu cliente assistido. Sim. Quando eles veem essa humanidade em você, o que acontece? Eles criam, por empatia, né, aquela confiança de que se você supera suas dificuldades com base em ser holístico, por que ele não? Aí ele vai querer também. E eu ensino isso muito aos meus alunos, sabe? Aquele terapeuta que quer, aquela pessoa que quer ser terapeuta com vistas nos ganhos materiais, já morreu aí a pretensão. Não tá Eu acho que em toda profissão, né? Em toda profissão, quando você não faz uma profissão com carinho, com amor àquilo que você faz, ela não tem de ir para frente. Claro, porque você não tem energia para isso. Você está visando somente aquele área, negócio, né? Mecanicista, né? Uhum. Então eu vou, faço, tá. Aí chega uma hora que não dá. Claro. E cada vez mais. Aí vem frustração, vem angústia, vem desânimo, fala da classe, e aí por aí vai, né? Aí começa o bolo, né? Uma bola de neve interior. Porque mas qual é a nossa posição, gente? Qual é a nossa posição diante desse cenário? A nossa. Nós que estamos na terapia, somos professores da área, trabalhamos com ela. Eu, pelo menos, me sustento e muito bem, tá? Para a minha vida e para o meu projeto de vida, certo? Cada pessoa tem aí sua, eu acho, Maju, eu acho, Maju, que nós estamos num momento de compaixão e compreensão. Isso, eu ia complementar. Sabe por quê? Eu já vinha há um pouquinho de tempo, conversava com a Lucila. Antes da pandemia, haviam pessoas que queriam conhecimento, queria aprender, queria fazer, então tinha muito contato, tinha muita... eu via nos meus grupos de Zap, de alunos, muita integração, muita compartilhar. Quando houve a pandemia, houve mais uma... não somos transitório. Estou aqui, amanhã não estou. Então, eu preciso fazer hoje para amanhã, eu sei o que eu faço. Exato. Quando a pandemia acabou, parecia assim, que eles tinham pego os passarinhos que estavam tudo na gaiola, aberto a gaiola. Não, sim, eu sei, eu tenho amigos que estão com Covid até. Aí, assim, abriram e falaram assim, nossa, nós estamos soltos de novo. E aí eu vejo as pessoas muito perdidas entre o que é transitório. O conhecimento deu uma decaída, não só na internet, mas também no presencial. Sim, eu acho da maneira como está sendo, né, feito. Elas estão silenciosas. Elas não estão mais partilhando. Elas se voltaram para dentro delas próprias. E agora de novo, as pessoas estão como se fossem vítimas. Agora o negócio é mental, né? Nós passamos do corpo físico para o mental, mas o mental somos nós, os nossos pensamentos. Então, se eu acordo de manhã e digo que a minha casa é um inferno, eu estou dizendo que o meu corpo é um inferno. Né? Porque a casa é o símbolo do nosso próprio corpo. Eu acho que a palavra que eu mais ouvi das pessoas é eu estou no inferno, quer dizer, está dentro do próprio inferno, né? Então, assim, aí o que eu vejo? Eu vejo um silêncio muito grande das pessoas com elas mesmas, tentando se encontrar. Sim.
abrir, mas ao mesmo tempo não sabendo como. Exatamente, essa questão que eu vejo. Porque as pessoas às vezes estão esquecendo que dentro dessa logística, puxando aí para o nosso tema de hoje, né, da holística, né, nós temos essas vertentes, temos essas esferas, né? Então não é só físico, não é só emocional, né? Tem o social, ou seja, socializar com o meio externo, né? Isso é de suma importância e foi algo que ficou muito latente, né? Porque as pessoas precisaram entrar no seu entrar propriamente dita no seu casulo e lidar com as suas questões. A alma, né? Isso, lidar com as suas questões. Eu escuto, eu faço terapia também de casais, e eu escuto que, gente, eu nunca fiquei muito tempo com meu marido dentro de casa. Eu escuto isso. Vi muita não está dando certo. Não está dando certo. Olha quantos divórcios aconteceram. Eu falei, não. E olha quantos divórcios não aconteceram, porque a constelação entrou dentro do jurídico. Né? Então, tem advogado fazendo a constelação como conciliação para, né, um efeito de conciliar, e muitas vezes isso não chega ao tribunal e o casal entende que aquele conflito não era do casal, era do meio externo, ou de algo dentro daquele campo que não fazia parte. E o divórcio não acontece, e eles têm a chance de olhar um para o outro, né, e tornarem a ser felizes. Então, tem essa questão, tem a questão da espiritualidade, e a espiritualidade aqui, se a gente for falar, a gente vai entrar num campo que, né, eu particularmente vejo a espiritualidade como um todo, mas também a fé, a religião que cada um segue, que não tem a ver com holística, né? Não tem nada a ver. A sua fé, Deus é um só, enfim, e saber respeitar e mostrar que terapia integrativa, terapia holística não tem nada a ver com religião, né? Isso eu escuto muito. Eu sou evangélica, eu posso fazer acupuntura, né? Se eu posso fazer acupuntura porque sou evangélica, né? Eu escuto isso. E é a falta de informação. Por quê? Porque chega de uma forma muito engessada, chega num aspecto muito formal e que a gente precisa desmistificar isso, né? E com isso tudo, nós temos o quê? O mental. E é muito fácil, né, a autossabotagem mostrar que tudo isso é questão mental. Joga no psicológico, que é mais fácil. Né? A autossabotagem é culpar o seu próprio eu, a sua esfera do eu. Né? Então, é isso. A gente precisa trabalhar o autoconhecimento para que o autoconhecimento gere uma autorregulação e para que essa autorregulação trago o quê? Uma homeostasia, que eu falo que eu divido entre emocional, mental, energético e física, né, do organismo, parte celular e tudo mais, né, para quê? Para que tudo isso? Para interagir num equilíbrio, num todo, para o meio interno e o meio externo. Então, é a partir daí que tem que vir a consciência, né? Ao meu ver, acho que é isso, num todo falando também, né? Ligando a esses aspectos que vocês colocaram. Concordo com vocês em tudo. Temos, vamos dizer assim, um panorama muito parecido no pensar, no agir e no querer viver o nosso, vamos dizer assim, a nossa profissão é o nosso mandato, né? Viver o nosso mandato aqui nessa esfera do mundo físico da melhor forma possível, sempre falando o idioma da alma, né? Com todos, independente de quem sabe mais, de quem sabe menos, né? Eu digo Quanto que mais nós, saber, como menos saber. Isso. Só sei que tudo sei e nada sei. Isso aí. É isso aí. E quem acha está sempre perdido. Então não devemos achar. Nossa, eu vou começar, olha, tinha assim a frase, penso, logo existo. Eu errei na prova, porque eu acho que já naquela época eu não pensava. Porque eu ficava penso, meu Deus, o que vai depois disso? Era logo existo, né? Então, logo não existo. Então, logo Mas não sabe existo, por quê, Maju? Que às vezes, mais do que pensar, é sentir. Sim. Então, é isso, ó. Para mim já não faz diferença pensar e sentir, porque eles se unem, tá? Se eu penso, eu sinto, ou vice-versa.
É verdade. Mas assim, olha, nós já estamos com 50 minutos, olha que a gente tinha uma proposta de muito menos. Nossa, Maju, sabe uma coisa que eu prestei atenção hoje? Posso colocar rapidinho? Pode. Eu acredito que não tenha sido intencional, mas assim, toda vez que eu tenho alguma coisa assim de uma certa importância, não sei porquê, desde pequena eu fico calculando os números e tal, e vendo, e assim, dentro da numerologia e tal. E aí, hoje, né, 22/11/22. Se nós somarmos todos os números, chegamos ao 10. O 0 não conta, nós temos o número 1. O número 1 representa o quê? Representa o todo, que é o que nós estamos falando, né? Sim. E se nós juntarmos o 2000 lá, porque eu coloquei 22/11/22, mas se a gente colocar 22/11/2022, né, os zeros não contam, dá 12. 1 com 2, 3. E o 3, o que é? Essa tríade mental, emocional. Essa tríade. É isso mesmo. Legal, perfeito. Legal. Tudo perfeito. Tal, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, é o portal, é o portal 11 e as suas interrelações. Então, eu falei, gente, é legal, eu preciso falar legal. Isso, porque do nada me veio ver, esse né? insight. Não foi proposital, não. Legal. Muito bom. É isso aí. E correu assim de uma forma bem light, né? Nós fomos interligando os assuntos e a gente espera. Creio que o resultado final, pro pessoal final é um aprendizado para a gente e para quem nos assistir depois ou que está assistindo agora. Estou vendo que tem pessoas aqui, já tivemos mais pessoas e, claro, vamos agradecer a todos, né, por estarem conosco. E, claro, que a gente não fique só nessa live, né, meninas? Podemos ter outras com temas diferenciados, né? Sim, é só o pessoal pedir, né, Maju? Eles podem pedir os temas para que a gente possa desenvolver e a gente desenvolve com muito carinho aquilo com certeza. Que eles querem, né? Falar o que a gente mais gosta, né? A gente claro, somos boas ouvintes. Exatamente. Mas também falamos pelos cotovelos, né? E também deixar... Eu mesma vou te dizer, se não me chamar a atenção, continuo falando. Não, mas, e olha, também eu me contenho. Pedir para o pessoal entrar no nosso Instagram, ou até mesmo da Uniabrat, deixar nas caixinhas as perguntas para que a gente possa responder também, né? Isso é importante. Explorar aí tudo que tem de rede para poder entrar em contato com a gente, entrar em contato com a Uniabrat, né? Entrar em contato com a Uniabrat, que a Uniabrat tem muito, muito para oferecer para esse meio que a gente vive. E com certeza o cuidado de alma para a alma. Sim, e não tem como fugir, né? Porque não tem, isso aí. Até o SUS tem mais de tantas práticas integrativas e complementares fixas, né? Já chegou lá. Já chegou lá, né? É isso aí. Então, eu considero que essa profissão é uma das profissões do futuro, cada vez mais. Tá? Nós temos porque ela valoriza a história humana. Sim. Todos nós temos uma história, né? Vamos findar falando disso, sim, né? Exatamente. Todos nós temos uma história e qual a sua história que você contar, né? Né, Maju? Nossas histórias são histórias do mundo. Né? Não, é interessante, né? As pessoas que estão nos assistindo, qual a história que elas querem contar delas mesmas? Quem elas são, né? É isso aí. A gente está aqui, ó, para escutar. Com certeza. Tá bom? E gratidão, né? Gratidão sempre, em todos os momentos, gratidão né? a todos, tá? Muita gratidão mesmo. E tenho certeza que a gente conseguiu falar de tudo que a gente queria, dos tópicos que estavam ali, de forma bem espontânea, nada programado, é tudo que está aqui dentro. Verdade, somos nós mesmas. Somos nós, né? Somos nós. Quem somos nós, né? Nós. Somos nós. Então, vou deixar vocês fazerem a despedida de vocês, por favor, fique à vontade. Começamos pela Ivanice, uma vez que no início foi a Cris, né? Sim, perfeito, muito justo. Primeiro, de novo, Maju, obrigada por você me convidar. Fiquei muito honrada com o seu convite.
Fico muito feliz em falar, eu adoro falar, me contenho, tá? Também gosto de falar. Me ensina! Espontânea. Olha, tem sido uma longa jornada de aprendizado. E assim, eu já tive até muita tosse, hoje não tenho, olha, não tive tosse nenhuma. Para quem já me conhece há anos, sabe que, como eu sou uma pessoa muito intuitiva, às vezes isso me sufocava e hoje não tenho. Então, eu sou assim, de novo, é o nosso aprendizado conosco mesmo. Então, eu adoro falar espontâneo. Para eu poder ficar citando, amo estudar, amo os caras maravilhosos que me acompanham, até os meus mestres maravilhosos, que todos nós temos um mestre, todos nós temos um mentor. Não existe aquele que não tem. Tem aquele que não escuta, mas não aquele que não tem. É verdade. Né? Então, de novo, eu vou falar pouco. Eu sou imensamente grata. E se alguém precisar de alguma coisa, sabe que pode contar comigo, sabe que pode ir no meu Instagram, no meu Face, no meu Zap. Eu estou sempre à disposição. Imensamente grata. Então, Cristiane. Eu vou seguir o conselho da Ivanice de falar pouco, que é muito difícil para mim. Isso já, com 9 meses eu comecei a falar, então imagina. Opa! Não mais, né? Não, mas brincadeiras à parte, eu sou muito feliz com as escolhas profissionais, né, que eu busquei, pessoais também, mas aqui o foco é o profissional, então, dentro da minha área como dentista, como cirurgião dentista, e como terapeuta, como acupunturista, enfim, constelador, e entre outras mais que eu não paro de estudar nunca, e não vou parar, já fica o recado aí para a galera, não paro, não adianta, se está incomodando, paciência, fazer o quê? Eu vou continuar. E sou muito, muito grata mesmo por esse convite, muito grata por estar na Uniabrat, porque nós temos um timaço, né? Não puxando aí a sardinha para o nosso lado, mas nós temos a oportunidade de conhecer os profissionais e interagir, inclusive de fazer cursos, né? Mesmo nós sendo professores, nós fazemos os cursos da Uniabrat também. Sim. Então, isso é muito, muito bom a gente também ter essa experiência. E fico muito lisonjeada também, Maju, por participar dessa live. Vocês que estão há mais tempo, a Maju e a Ivanice, né, estão há mais tempo aí na Uniabrat, e também, assim, agradecer também a Lucila por todo o apoio, por toda a compreensão e, principalmente, assim, a confiança, né, no meu trabalho, no nosso trabalho, né? Então, assim, sim. Gratidão mesmo. E estou à disposição, né, para conversar, para tirar dúvidas, cursos, atendimentos online, presencial. Quem quiser dar uma passeada aqui no Olambra, venham e aproveitem para me conhecer, se terapeutizar. Então, gratidão, beijos de luz aí para todos. Então, agora eu vou fazer a minha despedida, né? Falta palavras, né? Não será uma despedida, na verdade. Será mais um convite de reuniões futuras, quando e em tempo, né? Mediante solicitações, e trazer cada vez mais a nossa filosofia holística, nossa filosofia integrativa para o mundo que está em contato conosco. Gratidão infinita ao IET, que hoje é Uniabrat, né, Ivanice? E a Lucila, que é incansável, e toda a equipe, né? E toda a equipe dela, né? Lucila, gratidão. Bom, também, meu gratidão, você cai. Que ela tem uma grande paixão por ela. Todas sim, nós. Todas nós. A Lucila, eu a amo muito. Sim,
A Lucila é ímpar. Eu deixo aqui. Então, diretora abraços, Lucila, ó. E aos nossos alunos também, Os né? alunos, Que confiam no então, nosso trabalho. imensamente. Todos eles. Todos, Os que verdade. estão ainda, os que já Todos. formaram, os que, E os já, que já virão. foram para a vida. Esses. E estão aí também como E que, professores. olhem, fizeram sucesso. Os nossos viu? clientes, Fizeram sucesso. e a gente sempre Isso tem mesmo. A Cristina é uma delas, a Cristiane é uma delas. Verdade, Olha verdade. aí. A Vanice foi minha professora querida. Que legal! Que coisa Na boa. radiestesia. Minha também. Só um pouquinho, mas foi, né, Ivan? Eu também, com certeza. Meninas, então... Olha, gratidão. Um beijo a toda a galera, Gratidão, todos os professores. pessoal, beijo ao pessoal todo que vocês. está por aí, tá bom? Todo mundo. Namastê a todos. Abraço. Sintam-se abraçados. Namastê. Tchau, tchau. Até a próxima, em breve. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.